Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que tenham a honra de compartilhar esse vídeo, um vídeo pessoal, de opinião própria. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse às vistas do pessoal que critica as nossas Forças Armadas, principalmente ao nosso Exército Brasileiro. Aqui eu não vou falar como cabral da segurança, profissional de segurança há mais de 35 anos, consultor, instrutor, mas eu vou falar como o primeiro-tenente Cabral R2 da Arma de Infantaria. Eu servi no 36º Batalhão de Infantaria Motorizado em 1987 como aluno. Um batalhão que veio a se transformar no 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada. E depois eu segui a carreira de oficial como aspirante no 43º Batalhão de Infantaria Motorizada em Cristalina, que depois se transformou na sede da brigada, e posteriormente, segundo e primeiro tenente no 58º Batalhão de Infantaria Motorizada. Eu começo essa minha exposição dizendo que o nosso exército, no início dos anos 1800, defendeu o nosso país, foi criado praticamente, defendendo o nosso país contra a invasão holandesa. Então a nossa força armada vem desde os anos 1800. Desde então, o nosso exército vem evitando que a gente sabe 3 ou 4 tentativas de implantação do comunismo no nosso país, do radicalismo no nosso país, da tirania do nosso país. Isso que a gente sabe. Fora o que o Serviço de Informação mantém em confidencialidade para não alarmar as pessoas, para não alarmar o cidadão de bem. Posteriormente eu vou falar dos nossos pracinhas, mas eu queria deixar bem claro o seguinte: a nossa tropa, praças e oficiais, coronéis, comandantes de batalhão, o pessoal da reserva, muitos R1, ou seja, de carreira, da reserva remunerada, muitos R2, da reserva não remunerada, muitos generais aposentados não comungam com o que uma meia dúzia faz, não comungam com o que um chefe do executivo faça usando as Forças Armadas, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Da mesma forma que ninguém comunga com crime, ninguém comunga com golpe. Se cometeu algum crime, se danificou patrimônio, seja de direita, seja de esquerda, que seja punido. Nós temos a Constituição Federal para isso. Uma única Constituição Federal, única e não 11. Nós temos o Código Penal para isso, onde consta claramente todos os crimes que a pessoa comete ao depredar patrimônio, ao agredir, ao planejar golpes, ao ser terrorista, planejar invasões, seja de órgãos públicos, seja de locais particulares. Nós temos as leis para isso. E por falar em direita ou esquerda, eu vejo que muita gente que critica o nosso exército nem era nascido ou pelo menos teve os avós ou os pais que conheceram a verdadeira história das nossas Forças Armadas, dos nossos pracinhas, do nosso Exército, da nossa Marinha, da nossa Força Aérea. Nós temos o exemplo da nossa Marinha, por exemplo, um exemplo sutil, o Cisne Branco.
que é um troféu que a nossa Marinha tem. A nossa Força Aérea, nós temos a Esquadrilha da Fumaça que nos enche de orgulho. Até hoje eu me emociono com as apresentações da Força Aérea. E particularmente com relação ao Exército. O nosso Exército é respeitado lá fora, pelo que nossos pracinhas fizeram. Por exemplo, tem a história de 3 pracinhas que resistiram a uma companhia inteira de nazistas. E posteriormente foram enterrados lá como heróis de guerra. Existe uma banda que compôs uma música em homenagem a esses 3 pracinhas brasileiros. Existe um monumento lá fora para poder homenagear esses brasileiros. As nossas Forças Armadas são respeitadas lá fora. Eram respeitadas aqui dentro. Tinham a confiança da população. E perderam essa confiança da população por causa de 5, 6 pessoas que na sua hierarquia usaram da ordem, usaram do regulamento para que fossem cumpridas determinações. Pois bem, a tropa, ela não comunga com isso. Atualmente, os praças, os oficiais, as praças e as oficiais, os comandantes e as comandantes, os tenentes, as tenentes, os majores, capitães, as capitãs, não comungam com isso. Não merecem o que estão ouvindo. Taxar o exército de pintor de meio-fio é fácil para quem não conhece a história, para quem nunca serviu ao exército. A primeira instrução que a gente tem chama-se atributo da área afetiva, onde a gente aprende a cuidar da nossa casa, porque afinal de contas o batalhão é a nossa segunda casa. Existem gerações e gerações de avós, pais, mães, filhos, filhas, netos e netas, que estão dentro da caserna, que seguem uma linhagem de serviço à pátria. E essa instrução de atributo da área afetiva nos ensina a cuidar da nossa casa. Você não joga o lixo da sua casa para fora todos os dias? Você não varre a sua casa todos os dias? Toma banho, lava louça, arruma a cama, passa roupa, lava roupa. Isso é atributo da área afetiva para nós. Pintar meio-fio faz parte do atributo da área afetiva. Nós estamos cuidando da nossa segunda casa. Cortar grama faz parte. Eu convido a você que critica o Exército a comparecer em uma formatura de convite popular, de convite público. Formatura de aniversário do batalhão, formatura de Dia do Exército que passou agora, formatura da infantaria que está por vir, formatura do Dia da Artilharia, da Intendência, da Engenharia, da Comunicação. Compareça. Olhe nos olhos de cada militar que está lá dentro o orgulho que ele carrega consigo. Olhe nos olhos de cada familiar que está acompanhando ele o orgulho que carrega consigo por ter um parente servindo nas Forças Armadas. As Forças Armadas recebem, todos os anos, jovens de 18 anos, vindos da sociedade, ou seja, já formados pela sociedade civil, para transformá-los em soldados, para transformá-los em defensores da pátria, defensores da bandeira do Brasil, defensores da nossa nação. Jovens de todo tipo, desde os mais pobres analfabetos, aos mais pobres ricos, aos analfabetos ricos e mais ricos universitários. Eles servem às nossas Forças Armadas. Não são escolhidos, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, porque ele é pobre, é miserável, é analfabeto. Isso não existe para as Forças Armadas. Todos são iguais perante a lei. Todos têm o direito de servir. E olha, o número de voluntários é enorme. É enorme. Muita gente quer servir às Forças Armadas. Os nossos pracinhas,
fator determinante para vencer a Segunda Guerra Mundial. A nossa Força Aérea, a FEB, receberam aviões, entregaram aviões para eles e falaram assim: se vira, voa. E as missões aéreas que foram cumpridas eram missões suicidas. Quando os pilotos retornavam aos seus aeroportos, às suas pistas de pouso, os americanos, os britânicos falavam assim: você só pode ser brasileiro. Ninguém faz uma loucura dessa. Parabéns, eu queria te ter no meu esquadrão. Os nossos soldados evitaram o espalhamento, ajudaram a evitar o espalhamento do comunismo no país. Nosso país é um país maravilhoso, é um país sem guerra, mas o Exército e as Forças Armadas estão preparados. Nós temos aqui Centro de Instrução de Guerra na Selva, que o mundo inteiro manda oficiais para vir aqui aprender, se por acaso eles tiverem que enfrentar uma guerra na selva. Nós temos um Centro de Operações Especiais, que o mundo inteiro manda gente para vir aqui aprender a combater. Nós temos aqui perto da minha cidade, num batalhão de engenharia, um centro de instrução que o mundo inteiro manda oficiais, subtenentes e sargentos para aprender as novas tecnologias de engenharia. Nós temos tradutores nas Forças Armadas, médicos, dentistas, nós temos advogados, agrônomos, nós temos um monte de função, um monte de pessoas dedicadas a isso. E só para finalizar o tal do assunto da política, não me interessa se você é de direita ou se você é de esquerda. Nós temos que respeitar as nossas Forças Armadas. Nós temos esse dever constitucional, nós temos esse dever moral e histórico de respeitar as nossas Forças Armadas. Com maior orgulho eu fiz parte, com maior orgulho eu faço parte hoje da reserva do Exército Brasileiro. E o que eu puder fazer para defender o Exército Brasileiro eu farei. Então lembre-se dessa instrução. Instrução de atributo da área efetiva. O que você faz todo dia para cuidar da sua casa. É isso que a gente faz. Então não é simplesmente falando que o exército serve para pintar meio-fio, para cortar grama, que você vai estar ofendendo. Isso está no nosso sangue verde oliva. Minha família se orgulha do que eu fiz. Minha família se orgulha do que eu faço, assim como tantas outras famílias se orgulham de ter parentes militares ou ex-militares. As instituições ficam, os homens passam. Nós vivemos declaradamente uma guerra contra o mal. Agora você tem que saber de que lado você está. Que existe essa guerra, existe. E eu queria finalizar congratulando-me com todos aqueles que não comungam com ordens absurdas, que não comungam com tiranias. Aproveito para indicar uma série, Como se tornar um tirano. Assista essa série. Assista. Você vai se identificar com muita coisa que está acontecendo. Muita coisa. E por favor, você que nem era nascido, digamos em 64, quando houve a contra-revolução do golpe, do verdadeiro golpe, que o comunismo, mais uma vez, queria implantar no Brasil. As Forças Armadas trazem esse estigma, esse fardo desde então. Você acha que ela iria entrar novamente em outra roubada para carregar esse título por mais uns 30, 40 anos? Não ia. Não ia. E não me interessa se é direita ou esquerda. Quem fez errado que pague, seja da direita. Quem fez errado que pague, seja da esquerda. O único problema para mim são os covardes e isentões. Esses são o problema. Tá? Você tem que ter um lado, ou do bem ou do mal. Isso, para mim, na minha opinião particular, é o que vale. Por favor, duas coisas. A primeira, respeite a honra
e os nossos heróis, principalmente das Forças Expedicionárias Brasileiras. Segundo, assim que você tiver uma oportunidade, visite um batalhão militar. Participe de uma formatura militar. Eu tenho certeza que você vai mudar sua opinião. E eu queria encerrar agradecendo a todos a paciência, mostrando a minha camisa. Essa camisa, antes que alguém comece com algum outro tipo de comentário, essa camisa é do ano de 2002. Eu tenho ela até hoje. E uso ela em raras situações, mesmo porque ela quase não me serve mais. Encerrando, vou falar uma frase aqui que eu aprendi em 1987, quando eu estava no Exército. Brasil acima de tudo. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe nossa pátria e nos afaste do mal. Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado.